Olá, bom dia. De volta com mais uma resposta de perguntas que o pessoal está deixando lá na live, tá? Nossas lives são todos os domingos às 9h30 da manhã, horário de Brasília, tá bom? Vocês brasileiros ou portugueses, que geralmente são só vocês que seguem por causa do idioma, né? Outras pessoas que moram em outros países, mas sempre brasileiros ou portugueses, né? Talvez angolanos. Vocês precisam prestar atenção que às 9h30 é o horário de Brasília, então nossa live começa todos os domingos às 9h30, tá bom? São comunicações telepáticas, tá bom? Para quem não sabe, são comunicações telepáticas, onde a minha esposa Luciana tem essa capacidade de falar com seres de luz e todos os domingos as pessoas deixam lá as perguntas, logicamente que a maioria não dá para ser respondida e a gente também responde durante a semana. Essa pergunta aqui não é dessa semana que se passou, mas da semana passada. Tá? Mas é muito interessante e vamos tocar num assunto, digamos, um tabu, vamos quebrar esse tabu, né? É um assunto um pouco polêmico e que poucas pessoas gostam de falar, às vezes têm até vergonha de falar, acham que não pode falar. E me desculpe vocês aí, puritanos, puritanas, que não imaginam, sobre sexo não se fala, sobre a sexualidade não devemos falar em público ou no YouTube. Sim, por que não devemos falar? Eu acho que a informação é para todos os setores, né? E a pessoa fez uma pergunta sincera, ela foi muito até corajosa de fazer uma pergunta como essa. E eu vi que nos comentários daquele dia teve mais duas pessoas que também compartilharam a ideia dela e queriam saber, né? Então eu reservei essa pergunta para poder para ter essa resposta para vocês, tá bom? É a Andréa Santos que faz essa pergunta. Ela fala o seguinte: no sexo há uma troca de energia entre o casal. Ela está afirmando, eu concordo e é bem assim, eu concordo com você. Então, no sexo há uma troca de energia entre o casal. Mas, e a masturbação? Se não há troca, ou seja, troca de energia, a masturbação seria um mau uso da sexualidade? Usar orgasmo para aliviar tensões é ruim? Bom, André, como eu falei, é um assunto talvez polêmico que muitas pessoas estão até com vergonha de assistir o vídeo aí, mas aqui a gente está falando de sexualidade. Eu vou tentar resumir muito resumidamente o que é o sexo para o ser humano. Tá? O sexo para o ser humano não é uma descarga de energia como muitos gostam de falar. Poderíamos até falar dessa maneira, mas na verdade o sexo é uma representação onde o energético nosso, se é demonstrado. Nós podemos demonstrar o nosso ápice energético, nosso ápice de euforia energética, de se sentir bem de outras maneiras. Por exemplo, com música. Tem pessoas que se sentem de várias formas. Eu, por exemplo, muitas vezes eu uso a música como para alavancar a minha energia. Eu começo a escutar determinadas músicas ou determinados estilos de música onde me alavanca uma energia muito grande. Eu, por exemplo, quando começo a escutar músicas, se eu estou em frente ao computador, em frente a um papel com uma caneta, eu começo a desenvolver um texto naturalmente. Isso é da minha natureza. Tem outras pessoas que usam outros artifícios e existem várias ferramentas para isso. Tá? E o sexo também não deixa de ser uma coisa parecida como essa, mas com uma potência muito grande, porque a nossa sexualidade é a representação da grande explosão energética, da grande materialização. Feito isso, muito resumidamente, não tão bem explicado, mas era só para dar uma pincelada na explicação o que é isso. Tá? Bom, aí você fala que é uma troca de energia entre o casal. Sim, é uma troca de energia entre os casais, sem dúvida. Quando nós se relacionamos com pessoas, seja amando ou não amando, 5 minutos ou passar uma semana com aquela pessoa, você está fazendo uma troca energética. A cada momento que você tem uma relação sexual, você faz uma troca de fluidos energéticos. Não só de fluidos na fisicalidade, mas uma troca de fluidos energéticos. Então, primeiramente, vocês precisam entender uma coisa. Estejam conscientes daquilo que vocês fazem. Isso não é
uma represália. É um pensamento que precisa simplesmente estar consciente da tua experiência. Se eu troco fluidos energéticos com aquela pessoa, se eu troco informações de consciência de uma pessoa para outra, e porque isso acontece, então eu quando me relaciono com uma outra pessoa, eu estou trocando fluidos energéticos e parte daquela consciência daquela pessoa, ela se entranha com as minhas, tá? Então isso é muito sério, é muito importante. Então você fique muito atento com quem você ou vocês se relacionam. Porque o relacionamento, se você se relacionar com uma pessoa, pode ser teu marido, tua esposa, tá? Naquele dia a pessoa tá com raiva, tá nervosa, brigou com todo mundo, tá tensa, vai ter relação sexual? Não faça. Não faça porque você vai com certeza absoluta absorver parte daquilo. É possível, sempre tem aquelas perguntas assim, as pessoas, mas é possível não, porque a pessoa já fez, então ela está fazendo as contas, pô, eu já fiz isso várias vezes com aquela pessoa, né? Então ela quer fazer a defesa, então vem a pergunta, mas é possível não acontecer isso? Digamos, mas você precisaria ser um mestre ascenso para isso, tá? Você precisaria saber se fechar, se blindar muito bem para isso. O que não acontece para a maioria das pessoas. Então, eu acho que vocês que estão assistindo não fazem parte desse grupo seleto que deve ser contado nas mãos. Então, nós temos que ter, sim, cuidado, porque cada vez que temos a relação, temos uma troca de fluidos energéticos, que é muito, mas é muito mais intenso que os fluidos físicos, ok? Então, fiquem atentos a isso. Se você saiu com uma pessoa, fez sexo com uma pessoa, não tem mal nenhum fazer sexo com uma pessoa de 5 minutos. Não existe nada ruim, nada bom. Toda experiência é válida, mas você tem que ter em mente com quem que você está se relacionando. Talvez 5 minutos a mais que você tenha uma conversa com aquela pessoa para poder sentir, para poder se envolver com aquela pessoa para saber como é que está o estado emocional dela, isso é muito importante. Uma outra coisa aqui que me veio da pergunta, que alguém vai estar perguntando, mas é só assim no momento a pessoa? Mas se a pessoa teve uma pessoa tem uma vida assim toda conturbada, mas naquela hora ela está no estado de graça. Bem, é meio difícil ela estar no estado de graça. Mas se isso acontecer, né, que a pessoa está nesse estado de graça e está tudo bem, não deixa de ela pegar, não deixa de você colher também fluidos energéticos do estado geral que ela é, da base que ela é, porque nós temos uma base frequencial, todos nós temos uma base frequencial, né? Então, por exemplo, eu vou falar de mim, então eu tenho aquela base frequencial X, né? E se eu me relaciono com uma pessoa com uma base frequencial Y, que seja talvez uma pessoa pesada, uma pessoa descompensada com a vida, mesmo que ela esteja alegre e contente naquele momento, se tende a, entre aspas, se influenciar com aqueles fluidos energéticos dela, tá bom? Óbvio, no momento ajuda bastante a pessoa a estar bem, seja ela uma pessoa conturbada ou não, mas o importante é estar bem. Então aquela coisa, né, que geralmente acontece às vezes com casais de namorados ou marido-mulher, ou marido-marido ou mulher-mulher, que, nossa, a gente brigou, quebrou o pau e para ficar tudo bem, né, entra aí a sexualidade, entra o sexo no meio. É a pior coisa que vocês fazem na vida de vocês. É a pior coisa que vocês fazem. Porque aquele sentimento, aquele ressentimento que você tem, mas eu não perdoei aquela pessoa, e vai lá e faz o sexo naquela hora da euforia, tá tudo gostoso, tudo maravilhoso, mas aquilo houve 100% de certeza que houve a troca de fluidos. Você passou para ela passou para você, vocês imaginam a miscelânea que aconteceu aí. Então, um casal que os dois brigaram e eles vão pegar o sexo como uma motivação de paz, não é o ideal. Entre em paz primeiro, entre em harmonia primeiro e depois tenha uma relação, ok?
Isso é muito importante. Agora vamos entrar, na verdade, agora no assunto, né, da pergunta, né? Uma vez explicado tudo isso. Então a Andréa Santos está perguntando se, e o caso da masturbação, se não há uma troca de energia com outra pessoa, né? Então a masturbação não vale de nada, né? Ela está falando, se não há troca, a masturbação seria um mau uso da sexualidade? De forma alguma. Querida, você está pensando que a troca de energia só existe quando tem com uma outra pessoa. Então você está colocando que você precisa da cara metade, da metade da maçã, para existir uma troca de energia, para ter uma energia de alguém, para acontecer alguma coisa. Porque, como eu falei, é uma troca de energia, né? Mas não é uma troca que é uma troca assim, elas por elas, né? Pau a pau, né? Eu troco a minha, eu te dou a minha, você me dá a sua. Não é bem isso. É uma mescla, onde um vai influenciar uma vez mais o outro, né? Não é assim uma troca de energia pau a pau. Isso não é bem assim. É uma troca de energia, mas, né? Uma pessoa às vezes passa os seus sentimentos, bons ou não, né? Pesados ou não. Outra hora ela não passa, aquele parceiro passa para ela e assim por diante. Mas a masturbação, você está pensando pequeno, porque você está pensando o seguinte, eu não sou capaz de ser feliz comigo mesmo. E aí, agora vem a questão. Talvez aí alguns entendidos vão vir e vão falar certas coisas, que eu já vi, já material já de pessoas até conhecidas e que, me desculpe, infelizmente, eu acredito que as pessoas não tinham uma informação mais ampla do que é um ser humano. Né? Nós, seres humanos, apesar de vivermos dentro de relacionamentos, né? Relacionamento social, né? Amoroso, relacionamento familiar, de amigos, apesar de a gente estar dentro de relacionamentos, porque é essa a nossa experiência, né? Nós temos e podemos viver muito bem sós. Então, você estar bem sozinho reflete muito bem o como você se ama. Quando faz muito falta as pessoas para a gente, momentos com aquelas pessoas e a gente não consegue viver sem aquela pessoa, como as pessoas dizem, é porque falta lá dentro. Você não está preenchido lá dentro, então você precisa de um preenchimento externo. Isso é um preenchimento externo. Ter o amor de uma outra pessoa para ser feliz é um preenchimento externo. Né? Não é só de coisas, é de pessoas também, de sentimentos das outras pessoas. Se é para você se sentir feliz, você precisa da aprovação da outra pessoa, você não está bem consigo mesmo. Você não se ama o suficiente para dizer, eu posso ser feliz comigo mesmo. Né? Então, a masturbação, ela segue o mesmo caminho. Se você usa a masturbação para descarregar a energia, bom, você está num caminho, você está se enganando, ok? A masturbação não é para descarregar a energia. Você pode haver, como as pessoas falam, descarregar a energia, mas na verdade é um grande prazer que você tem e depois vem a calmaria, tá? Mas isso não é descarregar a energia. Eu fazendo sexo ou eu me masturbando, eu gasto a energia que eu tenho. Não é bem assim. Existe um acúmulo, e é onde aquele acúmulo, se depois passar da hora, ele é aquele fruto que ele chega no seu auge, né, de ser colhido. Se ele não for colhido naquele momento, ele vai apodrecer. Os seus fluidos físicos, acontece a mesma coisa. Né? Acontece a mesma coisa para os homens e para as mulheres. Se aquele fluido físico ele não sai, para algum lugar ele vai. Não é que você vai estocando os fluidos físicos, que são o esperma, os espermatozoides, que estão lá, né? Não é que você vai acumulando e guardando num saquinho, guardando no armário. Isso não vai acontecer. Né? Você não pode fazer estoque disso, né, dentro do teu corpo. Isso não acontece, ele vai embora, ele é dispensado. O universo trabalha dessa maneira no micro e no macro. Aquilo que não é usado, aquilo que não é útil, a gente joga fora, aliás. Joga fora num sentido figurado. A gente transforma, a gente transmuta aquilo. Então, é a mesma coisa. Então, assim, se você ficar acumulando energia demais,
que adianta? Ela vai estar sendo dispensada, ela vai ser dispensada de alguma maneira. Então, a masturbação, ela é muito bem-vinda quando você se olha para você e você tem um puro prazer de estar junto com você fazendo aquilo. Quando você tem o prazer de estar com você fazendo aquilo, aquilo lá também é uma bomba relógio. Sim, com outra pessoa, a questão da força, da explosão energética, né, que se envolve entre os dois e joga para o universo, pode ser maior, tá? Mas, volto a dizer, se você estiver fazendo isso com amor próprio, ou seja, com amor de si mesmo, de estar se observando, de estar se apreciando, você tendo aquele ato, aquilo é tão saudável quanto com um casal. Agora, se você usa tanto com uma outra pessoa, ou você usa sozinho para descarregar energia, aí tá na mesma. Entende, gente? Tá na mesma. O ato é mesmo. Qual é o intuito? Qual é? Se você tem a intenção, se você usa aquilo, se você pratica aquilo com o ato de, deixa eu me lavar as mãos porque pode ser que eu tenha doença. O que você está pensando nisso? Você está pensando no medo. Então você está pensando o quê? Eu tenho medo, então eu vou lavar as minhas mãos. Enquanto que você poderia lavar as mãos para falar assim, eu quero as minhas mãos cheirosas, porque as minhas mãos ficam mais macias, mais bonitas. Olha como as minhas mãos estão bonitas dessa maneira. Olha, eu sinto que elas estão limpas. Como é que é gostoso acariciar meu rosto com a mão limpa? É diferente. A reação é diferente. O que você está emanando para o universo? Você está emanando o quê? Amor a si mesmo. Diferente se você estiver lavando a mão por medo. E aí entra, por exemplo, né, a pandemia, né, onde as pessoas toda hora estão assim, por medo. O que elas estão gerando para elas? Medo. Não tem outra forma. Mas então, voltando, a masturbação, ela não é uso para descarregar energia, se você fizer com amor. Então, não existe nada de errado, não é um mau uso da sexualidade, de forma alguma. Poderia ser mau uso se você está usando como forma de descarregar, como também pode ser mau uso se tiver com uma outra pessoa e pensar da mesma maneira. Né? Vou lá descarregar as minhas mágoas, vou fazer sexo com aquela pessoa. Você está com aquela intenção, você tem aquele pensamento. Tá? A sexualidade é maravilhosa e para as pessoas que acham que não é, ou que na vida da pessoa aquilo trouxe mágoas, cuide muito dessa parte sua. Elimine essa crença limitante, fazendo o Ho'oponopono, por exemplo, o novo mantra, eu aceito, eu te amo, eu agradeço, trabalhando com afirmações. Use a ferramenta que ache melhor, porque a sua sexualidade, ela estando bem, ela estando em equilíbrio, ela ajuda e muito a tua vida num todo. Nos seus relacionamentos, primeiramente, vai sempre te ajudar, até na parte financeira. Porque nós, para sermos prósperos, temos que ser prósperos em todos os setores da nossa vida. Então, a sexualidade é um setor e é um setor muito importante. Se você não estiver bem com você mesmo, seja se relacionando com uma outra pessoa ou consigo mesmo, como é que você consegue estar bem na sua vida? E a sexualidade é uma grande representação nossa. A sexualidade é uma representação como se fosse o universo explodindo de amor. Então, use bem da sua sexualidade. Olhe para a sexualidade como uma ferramenta divina, pois ela é. Tá bom? Espero ter ajudado a todos vocês. Não deixe de deixar o like, assinar o nosso canal e compartilhe o nosso vídeo. Tá bom? Namastê. Fui.